Há um tempo atrás, nós escutávamos uma entrevista de um grande cientista, uma pessoa dotada de uma inteligência incomum, alguém até que se destacava na sua área de conhecimento, pelas realizações e pelo talento intelectual de que ele era portador. Mas essa pessoa se dizia ateu e confessava ter rompido totalmente as suas relações com Deus e com a religiosidade, mas falava isso como uma pessoa séria. Não era alguém que debochava da religião. Não era alguém que criticava a religião gratuitamente. Era alguém que, de fato, havia vivido uma experiência profundamente dolorosa, que deixara marcas e cicatrizes na sua alma, e que então, nas suas reflexões, utilizando aquilo que a sua inteligência podia dispor naquele momento, tomara a decisão de romper com tudo que dizia respeito à religiosidade e espiritualidade. E quando perguntado do porquê, por que ele rompeu com a religião, ele disse de maneira muito sincera: rompi porque a religião não explica a dor. E se há um Deus, se de fato existe um Deus, Ele não poderia permitir certas dores que ocorrem com algumas pessoas. A sua fala, então, era quase que um desabafo. Era quase que um pranto de alguém magoado com a vida, de alguém que de fato sofrera um golpe muito profundo e muito duro da vida e que se fez uma pergunta: se Deus verdadeiramente existisse, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Essa talvez seja a grande questão da humanidade. E não tem como fugir dela. Nós podemos talvez dar respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor, de sofrimento, e então surge essa pergunta. Em muitos, até mesmo uma dúvida. Em outros, até uma crise de fé. Uma crise existencial. Por quê? Se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuiu os grãos de modo desigual. O certo é que quando nós examinamos a vida, do berço ao túmulo, do berço ao túmulo, parece que alguns receberam uma cota maior de sofrimento, ao passo que outros, uma dose mais generosa de felicidade e de sorte. Outro ponto que nos chama a atenção é que algumas pessoas, já recém-nascidas, enfrentam um caminho árduo e doloroso. Mal chegam ao mundo e já se deparam com um sofrimento extremo. São crianças recém-nascidas, que passam por cirurgias, que enfrentam um câncer, ou que vêm até mesmo a falecer por uma doença.
Poderíamos pensar nos assassinatos, nas perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, num revés financeiro, nas situações mais diversas. Parece que chega um dia em que nós teremos que encarar face a face a dor. E parece que algumas criaturas, desde o dia que nasceram até o dia do túmulo, encaram a face da dor todos os dias. A pergunta é: por quê? Se Deus existe, Ele vê a dor? Ele acompanha? Se Ele acompanha, por que permite? Há um caso ainda mais intrigante por trás disso tudo. Parece que algumas criaturas, não obstante o seu mau caráter, não obstante praticarem o mal, não obstante a sua violência e a sua maldade, prosperam. Têm sorte, se dão muito bem. Ao passo que outras, embora sejam extremamente honestas, embora sejam criaturas totalmente morais, embora tenham um comportamento irrepreensível, enfrentam as circunstâncias mais dolorosas. Surge então a inevitável pergunta: se Deus existe, e se Ele é justo, porque Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Algumas respostas foram dadas a essas perguntas, mas elas não foram capazes de convencer, e muito menos de consolar. Dentre essas respostas, uma merece destaque. É aquela que promete uma espécie de recompensa ou de um reequilíbrio num paraíso, num destino após a morte. Então, muitas filosofias e muitas correntes religiosas prometem: não tem problema, você está sofrendo aqui agora, mas você vai para o paraíso. Tem algo bom te esperando. Mas essa resposta não convence totalmente, porque parece que o preço da passagem não é igual. Alguns pagam caro para entrar nesse trem que conduz ao paraíso. Sofrem desde o nascimento. E outros têm uma vida normal e vão para o paraíso. Para o mesmo hotel. 5 estrelas, igual. Onde estaria a justiça de Deus? Em 1857, o governador espiritual do Terra delibera que enviaria ao mundo o Consolador prometido, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Como? Dando explicações racionais, claras, diretas, objetivas, amplas, e proporcionando aos seres que enfrentam sofrimento em suas vidas uma sensação real e profunda
de que eles não estão sozinhos. São acompanhados, são amparados por outros corações que muito os amam. E dentre os inúmeros trabalhos que foram entregues às mãos do codificador, um foi especial. Porque direcionado a responder essas graves questões. O Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, Kardec tocou nesse grande tema. O tema do sofrimento, o tema da dor, o tema da distribuição desigual do sofrimento entre os seres humanos. O tema da prosperidade dos maus e da provação dos justos. E escreveu, especialmente no item 4 e no item 6. 2 itens. No item 4, causas atuais das aflições. E no item 6, causas anteriores das aflições. Como se tivéssemos 2 grandes celeiros para fazer a colheita. Algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida. Outras dores só podem ter a sua causa em outras existências. Desse modo, o codificador, amparado pelo ensino dos Espíritos acerca das múltiplas vidas, trazia o tema da reencarnação, que é inevitável se quisermos entender a dor neste mundo.